E a gente tem conversado semanalmente que adventos vem lá do latim, adventus, que significa chegada. Obrigado, meu irmão. É um tempo onde nós aguardamos ansiosamente a vinda do Rei Jesus. É um tempo que para nós cristãos, ele é cheio de significado, e nós, da Igreja Anglicana no Brasil, nós carregamos muita liturgia nos nossos cultos. Então é um período onde nós preparamos essa chegada com muita expectativa. Então nós temos a guirlanda, nós botamos aqui, a guirlanda não, perdoa, a coroa do advento, onde nela tem 4 velas, que a cada domingo nós vamos acendendo cada uma das suas velas, que ela vem carregada de significado. Cada vela tem um significado para todos nós. Nós acendemos na primeira semana a vela, no primeiro domingo, a vela que chamamos de vela da esperança, simbolizando a esperança, a vela dos profetas, e em especial o profeta Isaías, que espera e apontou para Jesus com tantas esperanças, apontando para a chegada do Messias. Na segunda semana, nós acendemos a segunda vela da coroa do advento, a vela que representa a fé, a vela que é chamada de vela de Belém, simbolicamente. Belém, que também é a cidade natal do rei Davi. E o simbolismo aqui é a vinda daquele que é o rei, o futuro rei, o rei Jesus. Hoje nós estamos acendendo uma terceira vela, que é a chamada vela do pastor. Ela simboliza a grande alegria dos pastores, os anjos do Senhor, anunciando que Jesus ele veio buscar pessoas simples, pessoas humildes, assim como eles também. Essa vela, ela simboliza a alegria e o regozijo. Esse é um tempo cheio de significado e de tradição, onde nós preparamos o coração e a vida para a celebração do tempo de Natal. Um tempo de esperança, na qual aguardamos o Salvador com muita alegria. Mas também é um tempo de chamado ao arrependimento para todos nós. A todos nós, de fato, nos arrependermos e termos uma renovação real na nossa vida. Por isso nós estamos vivenciando nesse tempo uma série de mensagens chamada Quando Ele Vem. Quando Ele vem, que a nossa expectativa é que Jesus já veio e Ele vai voltar, e estamos aguardando Ele em glória. Aleluia por isso. Mas nós vamos continuar celebrando o nascimento de Jesus com alegria, mas com expectativa sim, na sua volta em glória. Vamos juntos desfrutar desse tempo, esse tempo de advento, fortalecendo a esperança dentro de nós, gerando assim expectativas e celebrando com júbilo a presença de Jesus no nosso meio. Mas algo que nessa época nós falamos com mais frequência é a palavra chamada expectativa. E expectativa, dentre outros significados, nós podemos dizer que é a situação de quem espera a ocorrência de algo, ou a probabilidade da ocorrência em determinado momento. Essa é a expectativa. E nós vivemos sim a expectativas, ou seja, a esperança que há de vir. Por isso o nosso tema hoje é confiando na promessa com expectativa. Porque nós precisamos confiar nas promessas do Senhor que tem na sua palavra e esperá-las com muita expectativa, porque Deus, Ele é fiel e cumpre as suas promessas. Paulo, escrevendo aos Romanos, no texto que lemos hoje, ele diz: mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Quem é que espera algo que você já viu? Quem é que fica com expectativa algo que já aconteceu? A esperança é por algo que nós ainda não vimos e ansiamos que ela venha com expectativa, porque, como falei, Deus é fiel e nós cremos nas suas promessas. E Isaías apontou para Jesus, e nós estamos vivendo esse tempo de expectativa
de cumprimento da promessa do Senhor. Como cristãos, nós somos chamados a confiarmos nas promessas do Senhor, aguardando por elas com muita expectativa. Eu quero orar por essa palavra com vocês essa noite. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelos teus filhos amados que se reúnem para te louvar e para te adorar e para viver a comunhão da tua santa igreja. A tua família na fé, Senhor, que celebra a tua vinda, Senhor, mas com expectativa aguardamos o teu retorno, Jesus. Oh, Pai, estamos ansiosos na tua volta, Pai. Mas até que o Senhor venha ministrando os nossos corações, para que sejamos sal e luz nessa terra e levemos, Pai, o teu evangelho a todas as pessoas que ainda não te conhecem. Por isso, ministra os nossos corações nessa noite, Senhor, porque queremos firmá-los mais ainda com convicção nas tuas promessas, Pai. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração, eles sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu redentor. Amém. Meus irmãos, olha, nós estamos chegando ao final de mais um ano. E eu creio que muitos de nós têm muito o que celebrar. Mas também tem muitos que esse ano foi muito difícil. Tem muita gente que passou por muito tempo difícil, por dias difíceis. Receberam notícias difíceis esse ano. Tem muita gente que vivenciou momentos de dificuldades. Situações complicadas na sua vida aconteceram. Tem pessoas que até perdas tiveram de amigos e até de familiares, de entes queridos. Na maioria das vezes, nós não estamos preparados ou maduros para lidar com tanta coisa difícil que acontece na vida de todos nós, e principalmente na vida dos cristãos, porque não é fácil. Se a sua vida está vivendo assim um mar de glória, se a sua vida está um mar de flores e nada acontece complicado na sua vida, reflita no Senhor, reflita na palavra e veja se de fato você está caminhando firme com o Senhor. Ah, pastor, mas como assim? Porque a vida do cristão é desafio todos os dias. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então é todo dia, é desafio. O mundo lá fora, ele não está agradável com nós cristãos. Por quê? Porque nós somos contra a cultura desse mundo maligno. Então, se nós estamos andando, caminhando sobre os princípios do Senhor, Jesus nos traz, principalmente para momentos de trevas, momentos de escuridão, momentos desafiadores para todos nós. Ele quer que nós nos apoiemos nessa sua promessa. Jesus disse, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Tribulações vão ter, dias difíceis vão ter, trevas vão ter, mas Jesus disse, ei filho, eu vou estar do teu lado para te ajudar a superar cada uma delas. Você precisa entender que existe uma ferramenta fundamental que anda ali alinhado com a confiança em Deus. É trazer à memória as promessas da palavra do Senhor. As promessas dele que se cumprem e vão se cumprir na nossa vida, precisam estar na nossa mente. O Bill Johnson, certa vez, ele afirmou, meditar nas promessas de Deus irá fortalecê-lo. Sabe, naquele dia difícil, naquele dia desafiador, começa a trazer à tua mente tudo que Deus já cumpriu na tua vida. E isso irá lhe fortalecer para que você comece a enfrentar os vendavais da vida. Jeremias, em meio ao sofrimento, ele não focou no sofrimento, ele focou nas promessas do Senhor. E ele dizia, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Entenda, a voz das promessas, nesses momentos difíceis, eles precisam ser mais alto do que a dor que você está enfrentando. Que você possa, em meio à dor, olhar para as promessas de Deus e ela ir lá fortalecê-lo para você superar. Mas será que você tem ouvido mais as dores ou você tem ouvido mais as promessas? Que você possa dar espaço, hoje mesmo, para ouvir mais as promessas do Senhor na sua vida. Entenda, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Mesmo vivendo tempos difíceis, tempos de trevas, dias de escuridão, quando eu olho para o mundo, quando eu olho para as notícias e misericórdia, eu sou do tempo ali
que existia o jornal escrito, né? Nós passávamos pela banca e tinha lá os jornais, e tinha vários tipos de jornais ali, e tinha um que o apelido dele era: eita, esse aí, se você espremer... Escutei um bocado de gente da minha época aqui. Se você espremer, sai sangue. Tão ruim era no contexto de só trazer notícia ruim aquele jornal. Pois bem, hoje a televisão é assim. Se você pegar e sai mudando os telejornais, tinha uma pessoa que costumava dizer: ó, meu pai botava um prato assim quando era um filme de guerra. Hoje não precisa ser filme de guerra. Baixa os telejornais. Se você botar um prato embaixo da televisão, quando está passando no telejornal, é capaz de pingar sangue e você bater para fazer feito galinha de cabidela. As notícias só são notícias ruins. Não tem horário, não tem canal. Você muda de um, passa para outro. Se está assistindo o jornal, só vem notícia desastrosa. É horrível, mas é a verdade. Quando eu percebo que na minha vida também tem muita coisa, tem muitas áreas que precisam ser mudadas, porque elas também estão em trevas, eu começo a refletir. Áreas que eu preciso abrir para que a luz do Senhor possa entrar e transformar a minha vida por completo. Porque quando a gente olha as notícias, a gente fica apontando, né? Fulano faz isso, olha que bicho ruim, olha que coisa ruim. Mas se nós pararmos para refletirmos, tem área da nossa vida que está tão obscura, de repente, conforme algumas áreas de muitos que nós vemos nos noticiários. O advento é um tempo que ele chama a mim e a você para nos lembrarmos de algo vital. A esperança, ela não nasceu em dias fáceis. Ela nasceu em um tempo difícil, em um tempo obscuro. Ela nasceu diante de dificuldades em um estábulo. Romanos, no texto lido hoje, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus eles sejam revelados. Olha, nós precisamos viver na expectativa do que Deus ele tem para a nossa vida. Porque todos nós somos filhos amados do Senhor, mas precisamos viver como tal. Precisamos ser a luz de Cristo nesse mundo obscuro. Nenhuma adversidade que estejamos vivenciando, nenhum ambiente de escuridão que estejamos passando, se comparará com a glória que há de vir sobre nós, filhos de Deus. Essa é a nossa expectativa. Não um dia escuro que você de repente esteja passando, ele vai se comparar com a glória de Deus que vai ser derramada sobre a sua vida. Creia e aguarde com expectativa aquilo que Deus vai fazer. Creia e aguarde com expectativa a volta do Senhor Jesus. Agora creia e viva de acordo como filhos amados do Senhor. Se eu quero viver o advento, eu preciso me voltar para as promessas e acreditar que Deus ainda ilumina lugares escuros. Eu preciso olhar, possamos iluminar esses lugares escuros. Às vezes o lugar escuro está dentro da própria casa, dentro da nossa própria família. Às vezes é a nossa vizinhança, às vezes é no ambiente de trabalho, às vezes é um local que a gente passa na rua que nem conhece. Mas Deus nos chama para ser a luz no mundo, para ser, cada um de nós carregamos a presença do Espírito Santo. Nós precisamos revelar Jesus para essas pessoas. Nós precisamos levar a luz para esses caminhos obscuros. Então não espere o resultado, não espere um governo, um prefeito, alguém fazer algo, quando você pode fazer a diferença na vida da pessoa, na vida de uma comunidade, em um lugar qualquer. Se você conhece ou não, você foi chamado para ser sal e luz nesse mundo. Olha, nós precisamos confiar na promessa de Deus. E confiar na promessa de Deus com expectativa. Sabe, eu confio nas promessas do Senhor, mas eu confio com expectativa, com esperança, crendo, confiante que Deus vai agir por mim.
Então a primeira coisa, acompanhe comigo, 3 coisas são fundamentais para confiarmos nas promessas de Deus com expectativa. A primeira delas, eu preciso acreditar que Deus acende uma luz onde ninguém espera. Eu preciso crer, sabe, quando você olha uma situação, que você olha uma coisa que uma pessoa fez de tão ruim, e você na sua perspectiva humana, julgador como nós somos, falhos, porque nós julgamos de acordo com nós mesmos, e nós somos falhos. Nosso julgamento é que essa pessoa tão ruim não tem jeito, não. Nós vimos já esses dias que Jesus é o maior carpinteiro, o maior artesão que já existiu, e tem pau torto que ele não se endireite. Então nós precisamos olhar para esse mundo obscuro, para situações mais escuras e difíceis que a gente enxerga e a gente vivencia, e a gente precisa crer que há solução, porque a luz de Cristo pode chegar ali e transformar aquela pessoa, aquele ambiente, aquele lugar. É interessante como olhamos para o Senhor com o nosso olhar e as nossas expectativas limitadas. Nós esperamos que Ele faça algo que nós faríamos se nós fôssemos Ele. Aliás, muitas vezes nós pedimos ao Senhor para fazer algo e pedimos da forma errada. Tiago 4,3, ele já nos alerta: pedires e não receberes, porque pedires de forma errada. Ou seja, muitas vezes a gente pede a Deus algo e a gente diz: não, Senhor, mas faça assim, é porque é assim, mas Deus é para fazer assim. Como assim? Aí Deus está dizendo: então vai lá, filho, faz. Porque a gente pede e quer que Deus faça da nossa forma, a gente está achando que nós sabemos de tudo e somos o expert nos assuntos. Nós pedimos e não recebemos, porque pedimos muitas vezes de forma errada, querendo dizer o que Deus deve fazer ou proceder. E o nosso Deus, nós precisamos entender, Ele é surpreendente. Nosso Deus, Ele é imprevisível. Isaías 9, verso 2, texto lido hoje. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo estava andando em trevas, o povo estava passando por dias difíceis, por momentos obscuros, mas de repente surge uma luz, surge a esperança diante dele. Perspectiva de todos era que o Messias ele viesse de Jerusalém, mas o Senhor surpreendeu a todos. Aquele que seria a luz do mundo nasceu em Belém e foi para a Galileia, onde ele cresceu e desenvolveu. Isso me ensina a mim, ensina a você algo. Os milagres do Senhor acontecem onde nós menos esperamos. Nós vamos ver no Evangelho, muitas vezes estamos esperando por algo espetacular, por algo grandioso que vem de Deus e que se revele para nós. Mas Deus age muitas vezes, a maioria das vezes, na sua simplicidade, meus irmãos. De forma que nem eu nem você podemos prever. Nós precisamos tomar cuidado para não querer moldar a Deus, esperando, como já falei, que Ele faça da nossa forma, de acordo com a nossa vontade, porque Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas, Ele está em todo lugar e Ele pode todas as coisas. Nós não podemos querer limitar o nosso Deus. Se há áreas da minha vida onde eu já perdi as expectativas, eu preciso crer que o Rei está chegando com a sua luz e fará um milagre justamente naquela área onde eu praticamente já perdi as esperanças. Sabe aquela área? Sabe aquilo que você colocou diante de Deus? Sabe aquilo que você praticamente disse: meu Deus, eu acho que não tem jeito, eu vou morrer, a pessoa vai ficar assim, essa situação vai continuar assim, isso vai continuar vivendo assim, enfim. Sabe, crie expectativa. Porque se você colocou diante de Deus, no tempo certo as coisas vão acontecer. Não pela sua força, mas por Deus, porque Ele pode todas as coisas e o tempo é dEle. O tempo é dEle. Ele é Deus. Ele é quem Ele é. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 3, verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele pode fazer tudo e qualquer coisa, e Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. Você já parou para pensar que você caminha com Deus todos os dias?
Porque parece que às vezes a gente esquece, Deus está tão distante, parece que Ele hoje está ocupado, não tem tempo para mim não. Ei! Ele está contigo todo o tempo. Aí agora inverte a posição. Será que não é você que está ocupado com tanta coisa, que não tem tempo mais para conversar com Deus, para pegar na palavra, para parar e orar, para fazer um devocional, para se conectar com Ele? É muito fácil nós transferirmos as nossas responsabilidades. Aliás, é isso que nós fazemos diariamente, é transferir as nossas responsabilidades. E às vezes a gente transfere a responsabilidade das coisas que acontecem conosco para Deus. Porque Deus, Ele parece que me esqueceu. Meus irmãos, decida hoje entregar a Deus as áreas escuras do seu coração e esperar pela luz dEle para uma renovação real da sua vida. Porque quando Deus habita em nós, algo tem que acontecer. Não é possível Deus habitar em nós e a gente continuar o velho homem. Não existe. Se não houve mudança, não há habitação de Deus. Pastor, mas eu confessei o Senhor como Salvador. Esse é só um passo. Eu preciso colocar essa transformação em atitudes diárias da minha vida. Eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso ler palavra, eu preciso orar, eu preciso conversar com Deus, eu preciso caminhar e ter a minha vida sendo moldada a cada dia. Caso contrário, não passou de uma coisa colocada religiosamente. Sabe quando você diz para alguém desculpa, e você só disse para se livrar do problema? É bem assim. Agora, quando você diz eu sinto muito, me perdoa, de fato, não era a minha intenção. Você está abrindo o coração para a pessoa, de fato. E tenha certeza que esse pedido começa uma modificação dentro da sua vida, porque você foi sincero de coração. Mas também, para confiar nas promessas de Deus com expectativas, em segundo, uma vida que Deus não lhe chamou para viver. Quando eu quero e começo a viver uma vida que Deus não fez para mim, ela começa a pesar. Quando você começa a fazer algo que Deus não lhe chamou para fazer, começa a pesar. Por quê? Porque você está fazendo algo que você até gosta, mas Deus não chamou você para aquilo. Nós precisamos ouvir a Deus e obedecer a Ele para poder seguir e caminhar. Nós precisamos entregar todo o controle da nossa vida ao Senhor e confiar nas promessas dEle. E Isaías, ele disse, o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os ombros do Senhor. Jesus, ele veio governar sobre todas as coisas. Não adianta eu querer entregar algumas áreas da minha vida, ele veio para controlar todas as coisas. Você não, Senhor, tome minha mão. Não, Senhor, toma aqui a minha cabeça, mas a parte do corpo do andar, deixa eu andar. Ô, Senhor, não, peraí, toma meu braço. O Senhor pode pegar aqui o meu corpo, mas deixa eu pensar, que eu continuo pensando com a minha mente. Não! O Senhor quer você por inteiro, Ele não quer você por pedaço. Ele é o príncipe da paz. Ele é o justo juiz. A nossa vida precisa estar sobre o seu domínio. Mas a verdade é que muitas vezes nós negligenciamos essa verdade e terminamos levando pesos sobre os nossos ombros que não nos pertencem. É por isso que tem tanta gente andando, se arrastando, sabe, cheio de problemas. Aí quando você vai conversar com essas pessoas, muitas das vezes as pessoas estão cheias de expectativas que não foram delas, foram criadas em coisas, em outras pessoas, e aí elas se frustram e aquilo vai pesando. Tem pessoas que andam aí com os ombros pesados, carregando culpa. Uma culpa que às vezes não é sua, é de outra pessoa, sabe? Mas é da minha família, é de uma pessoa querida. Eu carrego uma culpa que não é minha. E muitas vezes eu carrego até uma culpa que é minha, mas que já foi depositada diante do Senhor, já foi pedido perdão. Deus já te perdoou, mas você mesmo não consegue se perdoar. Fica se culpando e carregando e se martirizando. Como Deus já disse, filho, eu já te perdoei. E se Deus te perdoou, quem é você para não se perdoar? E aí fica carregando esse peso nos ombros. Tem pessoas que vivem carregando medo. Andam pela vida com medo de algo receoso.
Tem pessoas que não conhecem, não conseguem sair de casa. Tem pessoas que vivem com síndromes, síndrome do pânico e tanta coisa que não conseguem fazer algo, não conseguem caminhar direito. E muitas vezes, por conta de situações que não são delas, ou que Deus já disse, larga isso. Mas a pessoa consegue ainda insistir em querer carregar. Muitas vezes, tem gente que está carregando um peso nos ombros de decisões que não deveriam tomar, de decisões que já deveriam estar nas mãos de Deus. É o Senhor que decide isso aqui, Senhor. Toma a frente e toma conta. Eu não quero carregar isso porque eu não consigo fazer, mas o Senhor pode. Então tira esse peso e transfere para o Senhor. Jesus já disse, venha todos que estão cansados e sobrecarregados, e me dê esses fardos, que eu darei o meu, que é suave e que é leve. Então tire esse peso dos seus ombros, coloca diante de Deus. Esse tempo de advento, esse é um momento ideal de declararmos que o nosso futuro está sob os ombros de Jesus Cristo. É tempo de se livrar de uma vez por todas desse peso que tenta e tem tentado te paralisar. Ele sim, Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele sabe o que eu não sei. Ele conhece você mais do que você mesmo. Ele nos criou. Então que nós possamos trazer diante dele nossas dificuldades, nossas decisões, aquilo que está ali aprendendo e apertando os nossos corações, que nós possamos nos libertar, colocar para fora e entregando ao Senhor. Por isso, se posicione hoje mesmo e entregue de vez o controle da sua vida ao Rei Jesus, porque Ele já governa todas as coisas. Aleluia. Tem uma frase do pastor Carlito Paz que ele costuma dizer: deixe a obediência levar você aonde a sua fé ainda não chegou. Deixe a sua obediência levar você aonde a sua fé ainda está desmoronando. Ou seja, pode haver momentos na sua vida, na nossa vida, tão difíceis, tão obscuros, tão cansados e pesados, que nós podemos esmorecer na fé. E assim, nós queremos tentar resolver as coisas por nossa própria força, por nossa própria inteligência, da nossa própria forma. É em momentos assim que nós precisamos e devemos seguir em obediência a Deus. Fazer as coisas, por mais que não estejamos entendendo, por obediência a Deus. Decidir as coisas que são necessárias e difíceis, por obediência a Deus. Prosseguir adiante e não paralisar, em obediência a Deus, por mais que nós não compreendamos. Olha, tem uma passagem que fala de Pedro andando sobre as águas, em meio a uma tempestade. E Pedro, ele andou em meio a uma tempestade sobre as águas, em obediência a Jesus. Ele só teve a certeza de que seria sustentado ali, quando ele colocou os pés sobre as águas. Só quando ele colocou os pés sobre as águas, Jesus disse, venha. É que Pedro obedeceu e fez algo milagroso caminhando sobre as águas. A mensagem que eu tenho do Senhor para você nessa noite: dê o primeiro passo. Coloque todo o seu ser nas mãos de Jesus e dê o primeiro passo para que você possa caminhar sobre as águas com o Rei Jesus. Por fim, para confiar nas promessas de Deus com expectativas, eu preciso aprender a esperar com esperança. Eu preciso aprender a aguardar com esperança, com expectativa naquilo que vai acontecer. Sim, eu creio. Esperar uma atitude é muito difícil de ser vivenciada por muitos. Tem muita gente que é ansiosa. Muita gente que é ansiosa. E fazer essa pessoa esperar por algo, meu Deus do céu. As pessoas andam muito impulsivas, vivendo numa geração de imediatismo. Hoje deu fome, eu ligo, daqui a pouco chega aí uma comida para mim ali. E se a comida demorar, já está ali reclamando. Se demorar muito, eu mando voltar e peço outro.
é um imediatismo grande. É aqui e agora. A gente precisa aprender a confiar e esperar no Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, no texto que nós lemos, ele disse: com paciência esperamos aquilo que ainda não vemos. Certa vez, Jesus ressurreto, ele apareceu para Tomé. Todo mundo crendo ali que Jesus, ele ressuscitou, e Tomé, não, eu só acredito se eu ver, se eu pegar, aí eu acredito. Andou 3 anos com Jesus, mas ele ainda só acreditaria se ele conseguisse pegar em Jesus. E Jesus apareceu para ele e disse: pega. E ele pega e creu em Jesus. E Jesus diz: felizes são aqueles que não virão, mas crerão. São todos nós. Felizes são todos nós que cremos no Senhor Jesus, embora a gente não viu ainda. Esperar é difícil, porque esperar muitas vezes dói. Às vezes você coloca uma situação diante de Deus, e ela é tão desesperadora, que enquanto você espera, confiante que Deus vai resolver aquele problema, aquilo vai te martirizando, aquilo vai te doendo, aquilo vai te trazendo momentos difíceis, porque esperar às vezes dói. E quando nós não conseguimos enxergar as coisas acontecendo, aí começa a vir a incredulidade sobre nossas vidas. Porque as pessoas, elas querem acreditar apenas naquilo que elas podem ver. Mas nós somos cristãos. Nós somos filhos amados do Senhor. Nós vivemos pela fé em Jesus, esperando pacientemente no Senhor. E quando eu espero em Deus, eu não espero sozinho. Eu não estou só. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos fortalece em todo o tempo, para que essa espera ela possa ser, sim, possível. Entenda, o tempo de advento, ele me ensina você, ensina a todos nós, que a espera é um ato de fé que vem moldar o nosso coração. À medida que eu espero, Deus está trabalhando na minha vida, amoldando o meu ser. À medida que eu espero aquilo que tanto almejo diante de Deus, Ele está trabalhando na minha vida. Sabe um exemplo grande? Tem pessoas que colocam aqui o marido, e eu vou colocar o marido porque é algo mais frequente. Senhor, alcança a vida do meu marido. Está difícil a situação, Pai. O Senhor conhece como está difícil a situação. Eu queria tanto que o meu marido fosse alcançado assim como eu fui, e transformado para que nosso ambiente fosse um ambiente mais de paz, de amor e de harmonia. Tem tanta pessoa que ora isso, mas deixa eu te dizer, que quando você ora e colocou diante de Deus, enquanto você espere com expectativa que Deus sim, Ele pode realizar na nossa vida, creia, e continue orando pelo seu marido, pelos seus filhos, seja lá quem você colocou diante de Deus. Mas enquanto você espera, Deus vai estar moldando o seu coração. Deus vai estar enchendo você de um amor tão grande, para que você possa transbordar esse amor na vida dele. Vai estar te enchendo de uma generosidade tão grande, para que você seja uma pessoa generosa na vida daquelas pessoas que você ora. Sabe, Deus vai estar moldando você de uma forma, que Ele vai estar te elevando, para quando o milagre dele acontecer na tua vida, você estar preparada para ajudar essa pessoa que você tanto orou por ela. Creia nessa verdade. Enquanto você espera, Deus, Ele está te amoldando, Ele está trabalhando. Você não precisa tomar a decisão de escolher esperar no Senhor. Não esperar na sua força, mas esperar no Senhor. Essa espera, ela precisa ser pautada na esperança das promessas do Senhor. Das promessas do Senhor. Isaías apontou a vinda daquele que seria o Messias, e ela veio se cumprir anos à frente. Nós cremos e precisamos crer em tantas promessas do Senhor que Deus tem para a nossa vida. Tenha a convicção de que enquanto você espera no Senhor, Ele está trabalhando na sua vida.
E eu estou virando expert do louvor. E aí tem um louvor que canta, diz assim: ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Deus não para, Deus não para, não. Por quê? Ele é Deus de milagre, Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, Ele não para, gente, Ele não para não. Quando você pensa que Ele não está olhando para você, Ele está trabalhando. Ele trabalha na sua vida, na vida da sua família. Ele continua fazendo as coisas que Ele preparou para nós. Possa ser que as coisas não saiam do seu jeito, porque não tem que sair do seu jeito, tem que sair do jeito dEle, porque Ele sabe de todas as coisas. Esse é o nosso Deus, é quem Ele é. Mesmo quando você não consegue ver, Deus está trabalhando, somente creia nessa verdade, aleluia. Portanto, é preciso confiar nas promessas com expectativa para isso. Porque, em primeiro lugar, eu preciso acreditar que Deus acende uma luz onde ninguém espera. Eu preciso colocar o meu futuro sobre os ombros do Rei. Eu preciso aprender a esperar com esperança. Profeta Isaías, ele apontou para a vinda daquele que traria a luz sobre um povo que andava na escuridão, que andava nas trevas. Nós precisamos confiar nas promessas do Senhor, com muitas expectativas, porque o Rei, Ele está voltando. Nosso Rei, Ele está voltando. Ele está chegando, Ele está voltando em glória para buscar a sua noiva. E nós que somos a noiva do Senhor, a igreja do Senhor, precisamos estar preparados para isso. Estejamos preparados e aguardemos com muita expectativa, com muita esperança. Porque como Isaías disse no capítulo 9, versos 6 e 7, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso sobre nós. E eu deixo a mensagem que Deus veio redimir todos nós que somos pecadores. Ele veio nos buscar e Ele quer nos reconectar com Deus, aqueles que ainda não são e não entregaram sua vida ao Jesus, para que possamos entender que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Senhor, Ele é supremo, Ele é o Rei dos Reis. Jesus é quem Ele é. Se você está conosco e ainda não entregou a sua vida a Jesus, Apocalipse 3:20 vem nessa noite diretamente para você. Eis que bato a porta, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Enquanto o louvor estiver tocando, se tem alguém conosco que ainda não entregou a Jesus, a sua vida, eu terei a alegria de orar com você. Só vim à frente que eu vou orar pela sua vida. Vamos orar ao Senhor. Baixa a cabeça. Eita, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua poderosa palavra, que nos mostra, Senhor, a importância de obedecermos e confiarmos nas tuas promessas, Senhor. Mas não confiarmos de uma maneira simples, de uma maneira confiando, desconfiando. Não, Senhor, como nós somos limitados e como às vezes fazemos isso. Mas nós queremos confiar plenamente, Senhor, na tua palavra, Pai. E esperarmos com expectativa, Senhor, por cada promessa que o Senhor tem para a nossa vida. Vem, Jesus. Tu conheces os corações dos teus filhos nessa noite. Que as tuas promessas, Pai,
elas venham a se cumprir no tempo devido, da forma devida na vida de cada um deles, Pai. Apenas faz com que eles possam estar sentindo a Tua presença e se fortaleça na Tua presença, que estará todo o tempo na vida e com eles, Pai. Que eles possam viver na plenitude da fé em Ti, Jesus. E que tudo que Tu tenhas preparado para todos nós venha se cumprir de acordo com a Tua vontade. E nós, como filhos amados Teus, nós queremos aguardar a Tua vinda. Vem, Senhor Jesus. Queremos celebrar na Tua presença, porque um Filho nos nasceu e Ele é glorioso, é o Rei dos Reis, é quem controla nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te adoramos e glorificamos Teu santo nome. Amém. Nasceu como um filho.